Opa, boa noite. Hoje eu vou estar aqui com a Márcia Pontes para ajudar você a superar suas dificuldades no volante. Você que está prestes a fazer seu exame de direção, conta comigo, a gente vai ajudar você. A gente vai falar de vários assuntos, tanto da minha história como motorista, também da história dela. Tenho certeza que você vai encontrar aí no meio do caminho alguma coisa que tem tudo a ver com você. Tenho certeza disso. Bem-vindo, Cecília, Iranilza, Santana, Eduardo. Amanda, a Márcia já chegou aí e a gente vai estar aqui hoje para ajudar você. Vai apertando o seu coraçãozinho aqui, tá bom? Que é importante demais. Vai deixando suas dúvidas. No final a gente vai responder todas as dúvidas. Pode perguntar à vontade, tá bom? Eu vou aceitar aqui a Márcia de uma vez, tá bom? Tiago, instrutor, também chegou aí. Augusto, a Sara, a Flávia, a Márcia tá Boa vindo a parte da Vanessa. noite. Oi, Márcia! Tudo bem aí, pessoal? A galera já chegou em peso aí, já o tanto de coraçãozinho estourando aí do lado. O que eu mais gosto é desse monte de coraçãozinho subindo aqui, ó. Ô, coraçãozinho para todo mundo aí também. Boa noite, Malbec. Tudo bem contigo? Tudo certinho? Tudo ótimo. Talvez tenha alguém que não conheça você ainda. Se apresenta aí pro pessoal poder te conhecer, Márcia. Eu sou a Márcia Pontes, tenho um canal no YouTube, Márcia Pontes com você, Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. Eu sou especialista em trânsito, graduada em Segurança no Trânsito, especialização em Planejamento e Gestão do Trânsito, especialização em Direito de Trânsito. Tenho 3 livros escritos, e desde 2008 eu tô aí nas redes sociais. Comecei no Orkut, olha como eu sou velhinha já. Comecei no Orkut, e aí foi para o grupo de MSN e Facebook. Em qualquer lugar eu tô. E é @Márcia Pontes com você para me encontrar em qualquer lugar. Show de bola. E a galera aí da Márcia Pontes, obrigado demais pela presença de vocês. Estou vendo que tá vendo uma galera aí que eu não conheço. Com certeza é do Instagram da Márcia aí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar várias dicas, vai contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. Você vai entender todo o passo a passo para você superar as suas dificuldades no volante, para você entender como que é isso, como que isso funciona na sua cabeça, no seu corpo. Por que que o seu corpo reage dessa maneira? Meu nome é Rafael, eu sou instrutor de trânsito, educador de trânsito, como você preferir. Tem quase aí 10 anos de experiência, 4 milhões e poucas de visualizações na internet. Faço muito conteúdo, já gravei alguns vídeos com a Márcia, amei e aprendo cada dia mais com ela e estou aqui para ajudar você também a superar as suas dificuldades. Márcia, a gente vai falar sobre a questão do medo e sobre a questão do será que é medo mesmo? Ou será que é falta de prática? Ou será que é um outro obstáculo que a pessoa acaba encontrando no caminho que impede ela de dirigir? Porque o primeiro desafio no volante é passar no exame de direção. Esse é a primeira muralha que ela vai transpor para poder conquistar a liberdade. Mas depois que ela passa disso, a pessoa acaba encontrando um gigante, que ela sair sozinha ou sair sozinho com o carro, né? Pois é, até para a gente situar o nosso público aí, as pessoas que estão nos acompanhando, a gente deu uma dividida na live aqui para eles saberem o que eles vão encontrar na live, né? Então eu vou responder ao Rafael, será que é medo mesmo que você sente? A gente depois, no segundo bloco, fala um pouquinho sobre os nossos medos. No terceiro bloco, só querer superar não é suficiente. E no quarto, a gente abre para pergunta. Pois é, Rafael, o monstro parece grande por uma série de questões que são estruturais, né? No nosso próprio processo de formação de condutores, e quando a gente fala em processo, não é só um instrutor ou só o aluno, não é só a autoescola, é o Denatran, que administra, orquestra esse processo, é o CONTRAN, que faz as resoluções, é o próprio DETRAN, que fiscaliza as autoescolas do ponto de vista administrativo, mas não costuma dar apoio pedagógico. E aí eu pergunto para os nossos amigos aí, o que é que vocês aprendem em 24 horas? Tem gente que em 24 horas não aprende a fritar um ovo, a fazer um crochêzinho, a fazer uma casinha, um desenho. Em 24 horas não dá. E você tem 20 horas
aulas práticas de direção. Uma coisa tão séria, por exemplo, uma simples voltinha que você vai dar no bairro, vai na padaria, no supermercado, faz um monte de coisa que não sabe ao mesmo tempo e é onde dá errado. É nisso que a gente precisa situar, porque esse medo muitas vezes é fabricado dentro do próprio processo, na minha opinião. Sim, Márcia, é uma coisa que cada região fala de um jeito, né? Vocês falam 20 horas aula, ou 20 aulas. Aqui a gente fala 20 tempos de 50 minutos. Então acaba sendo menos ainda. Você que está do outro lado. Você que está do outro lado, você fica se cobrando, você fica achando que, eu tinha que sair de lá, tinha que saber tudo. Mas só que você acaba não colocando na ponta do lápis que você fez 20 tempos de 50 minutos. E o pior, Márcia, é que a gente abre a aula do aluno no computador e às vezes o carro está parado do outro lado do centro, que às vezes não tinha vaga. E a gente vai andando com o aluno, olha como que isso é prejudicial para o aluno. A gente vai andando e a aula já está passando e a gente ainda está andando para ir até o carro porque não tinha vaga e a gente está andando. Então, os primeiros 10 minutos de aula ele já perdeu. Aí ele entra no carro, ajusta o banco, o retrovisor. Coloca aí no comentário se você na sua autoescola você perdia tempo de aula. Coloca aqui nos comentários aqui para que eu possa ver e para a Márcia também ver. Era assim ou não era na autoescola? Você ia andando até o carro, aí já passou 10 minutos. Aí você entra lá no carro, você vai ajustar o banco, o retrovisor, colocar o cinto, aí tudo. Aí você vai ligar, às vezes o carro não pega, aí você liga de novo. Aí passou mais 5 minutos, 15 minutos da sua aula, você já perdeu aí sem nem sair do lugar. Então esse é o resultado da maioria dos candidatos no Brasil todo. Ele perde a aula, ele perde muito tempo de aula, ele tem um conteúdo muito fraco, e infelizmente o conteúdo é muito fraco, porque a quantidade de aula é pouca. E depois ele acaba procurando a gente, ele chora, ele se desespera, ele fala que não aprendeu nada na autoescola, mas é claro que dessa maneira você não vai conseguir aprender tudo que você precisa na autoescola. O trânsito ele vai exigir muito mais de você do que 20 tempos de 50 minutos. 20 tempos de 50 minutos não dá para nada, infelizmente. Até uma ida no supermercado, Márcia, às vezes, para a pessoa ir estacionar, né? Depois voltar para casa, é 1 hora. Não é verdade? Tristeza. E assim, eu vejo muita desinformação por parte também da sociedade. Porque no meu tempo, Malbec, quando eu tinha dificuldade, eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo, esse medo acachapante mesmo, esse medo apavorante que as pessoas têm. Então eu ia naqueles grupos do Orkut, naquela época, pedir ajuda. E aí sempre tinha alguém fazendo piada. Volta para a autoescola não ensinou isso não, como é que tu faz tanta barbeiragem? Então, tem-se uma representação de autoescola na sociedade de que realmente é um centro de formação de condutores. Para mim, dentro desse estilo, é um centro de deformação de condutores, não por culpa da própria autoescola em muitos casos, mas do próprio processo de formação de condutores. É claro que quando se tem lá um profissional que não é tão bom assim e o aluno leva essa demanda ao diretor de ensino, deve ser investigado sim. Porque, olha, que nem eu vi aqui, alguém comentou, botou no comentário, além desses 20 tempos de 50 minutos, tem outra coisa. Ela disse ali que os instrutores perdiam tempo conversando. Aí tem instrutor que quer fazer coisa pessoal, precisa passar no banco, precisa ir em casa, precisa comprar uma coisinha no mercado. Vamos abastecer o carro, então. E aí fica perdendo aquele tempo enorme, tudo descontando do aluno. No final, ele não tem 50 minutos. E um outro problema que eu vejo também é que a questão pedagógica, ela não existe. É assim, parece que a autoescola é uma fábrica de carteira. Você entra, vem para a aula, o próximo, vem o próximo, vem o próximo. Muito instrutor vê o aluno errando, não conserta aquilo que o aluno está errando, e aí dificulta para o instrutor ensinar e dificulta para o aluno aprender. Fica todo mundo empacado.
Aí vamos comprar pacote de aula, vamos comprar mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, e o aluno continua patinando nas dificuldades dele. Sim, tem gente comentando aqui que o instrutor usou o carro da autoescola para comprar um botijão de gás. Que vergonha, meu Deus do céu. A gente fica sem palavras. Tem gente Aqui, que comentou aqui, tem gente que comentou que usou o carro para ir no açougue. O pessoal está comentando aí, ó. oi, Tamir. O Lucilene pessoal aqui, ó. A Lucilene, toda vez que ia para aula de carro, ele parava no posto de gasolina e esperava a vez para botar gasolina. E eu lá esperando dentro do carro. É complicado. Érica Terra, boa noite, minha querida. Oh, meu Deus do céu. Bem-vinda, minha amiga. Galera, pode ir mandando as dúvidas de vocês. Donizete, nosso amigo aí, pode ir mandando as dúvidas. No finalzinho a gente vai responder a dúvida de todo mundo. Se você está chegando aqui agora, essa Márcia Pontes, especialista em direção, em educação no trânsito, em segurança no trânsito, está aqui para ajudar você. Então participa essa oportunidade de você superar as suas dificuldades. A gente está falando aqui sobre o processo da habilitação, que é a raiz do medo. Até quando a gente estava em Copacabana, né, eu gravei um vídeo rápido lá com você sobre a raiz do medo. Algumas pessoas nos procuram falando, eu tenho medo de dirigir. Mas às vezes, será que é medo mesmo? Ou será que é a raiz do mal, da sua ansiedade, não foi no seu processo de habilitação? Uma coisa que eu estava dizendo esses dias aqui, nos ao vivos aqui. Você aí participa, manda sua dúvida aí, tá bom? Olha, eu estava falando o seguinte, Márcia. No seu processo de habilitação, você que está aí do outro lado, tá vendo a gente? O seu instrutor andou com você no trânsito? O seu instrutor, ele ensinou você a balizar entre dois carros? Ele ensinou ladeira para você? Ele ensinou ladeira para você? Frenagem de emergência. Frenagem de emergência. Ensinou entrar você no portão. Entrar no portão de casa. A maioria das pessoas respondem que não. Então, a minha resposta, quando você diz para mim que na autoescola você não fez nada disso, então a minha resposta para você é o seguinte: você não tem uma fobia na direção. Apenas você não sabe porque não foi ensinado para você. Por isso que você sente essa ansiedade, porque não foi ensinado essas coisas para você. E a questão de você aprender sozinho é muito difícil. Eu acho difícil você ser uma pessoa autodidata. Existe? Sim. Existem pessoas que são autodidatas. Não é o meu caso. Talvez seja o seu caso que está aí do outro lado e está vendo a gente. Não é o meu caso. Eu não sou autodidata. Eu preciso que alguém me explique para eu saber como que faz. Então talvez você foi esse tipo de aluno na autoescola. Você foi um aluno que fez tudo, foi lá, passou, mas o instrutor, ele não ensinou nada que você poderia usar fora da autoescola. Só ensinou você a passar na prova. Infelizmente o que a gente vê muito hoje, né, Márcia? É isso. É isso, e assim, ó, a maior parte das dificuldades, para mim, eu entendo que seja um absurdo o aluno chegar numa prova de baliza para finalizar o processo dele e o carro ainda morre, e ele ainda está ordenhando vaca, porque existem exercícios que você faz com o aluno por 10 minutos e elimina aquela dificuldade. O carro só morre. Ou então aquele instrutor que vai lá, pega no volante, empurra. Tem instrutor que troca de marcha para o aluno. Como é que o aluno vai aprender? Vê o aluno errando. Quando ele se habilitar, ele conserta. Só que tudo que a gente faz dentro do carro depende de pedal. Se você não domina pedal, você não domina o carro. E aí o carro continua morrendo. Existe uma diferença no ponto de embreagem no terreno plano e na ladeira. Isso não é ensinado para o aluno. E tem outra coisa. Uma besteira, Malbec, que repetem para os alunos, que dá vontade de... Olha, dá com um bicho morto na cabeça de uma criatura dessa até o bicho viver de novo. Para ver se a criatura entende. Você tem problema de coordenação motora. Aí tem uma pessoa que é facilmente autossugestionável e ela, ai meu Deus, eu tenho problema, eu tenho que procurar um neurologista, eu tenho que procurar um médico, eu não estou bem. Veja bem, todas aquelas atividades diárias, as atividades que a gente faz, que você repete ela o tempo inteiro, o teu cérebro automatiza, porque ele trabalha por padrões de automatização, de movimento, de padrão. Você executa o movimento devagar,
corretamente, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, que a naturalidade e a agilidade e a tranquilidade vêm. Mas na autoescola, desde o primeiro dia de aula, e isso lá em 2012, eu fiz um intercâmbio internacional com instrutores da Europa, principalmente da Suíça. Eu fui investigar por quê, qual a diferença, porque lá as pessoas não se envolviam tanto em acidentes depois de habilitadas. E eu fui descobrir que é todo o processo, a raiz do processo. Na Suíça, tu leva 2 anos para fazer tua habilitação, por etapas, sai de lá aprendendo direção ecológica, um monte de coisa, direção econômica, o que a gente não tem aqui. No Brasil, na maioria dos países da América Latina, o que é? Primeiro dia, já vai para o trânsito. Os teus movimentos estão lentos. Tu nunca fez esse movimento. Então, eu penso que seja injusto falar para o aluno, olha, tu tem problema de coordenação motora. Olha, dá vontade de dizer, tu tem problema de língua grande, porque não corta meio metro dessa língua, engole para ver se para de falar bobagem. Não, eu dando aula, Márcia, eu ali no primeiro dia de aula e vendo um outro instrutor também dando aula para a pessoa no primeiro dia de aula. E eu ali falando com o aluno, vamos sair, tal, não usa o acelerador não, vamos sair usando só a embreagem, você vai deixar o carro andar sozinho. Esse é o princípio, você que está do outro lado, está vendo a gente, aperta esse coraçãozinho, vamos mandando as dúvidas aqui, no final a gente vai responder todo mundo, tá bom? Eu falo para o aluno, vai soltando a embreagem, deixa o carro andar sozinho. Por quê? No começo, você que está aí do outro lado, você não sabe usar todos os pedais. Então deixa o carro andar sozinho, depois você tenta usar um outro pedal. Eu não cobro dele ligar a seta, porque ele não vai lembrar de ligar a seta mesmo. Uma das primeiras coisas que eu falo antes dele tentar arrancar com o carro, eu falo assim, ó, quando você tentar sair com o carro, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que o carro vai morrer. Mas não se preocupa, que isso é normal. E às vezes eu falo assim, eu vou deixar o carro morrer, tá bom? Solta o seu pedal aí que eu vou soltar o meu. Aí solta o pedal, deixa o carro morrer, para ele perceber que isso é uma coisa normal. Mas eu já vi pessoas dando aula e gritando. Não, você soltou rápido demais, não sei o que e tal, mas, cara, no primeiro dia a pessoa é como se fosse um bebê engateando. Donizete gosta muito de falar isso, né? Aprendi com ele. É como se fosse um bebê engateando. Ele não sabe andar ainda, ele não sabe andar de carro. É a primeira vez que ele está tentando andar de carro. Você aí, talvez você está do outro lado, está vendo a gente, você está anos e anos sem dirigir. Será que você sabe como achar o ponto de uma embreagem? Será que você lembra como que faz para achar o ponto de embreagem? Caso o carro seja manual? Provavelmente você não sabe. Existe as caixinhas na nossa cabeça. Quando você tem uma informação que você não usa ela há muito tempo, o que acontece? Ela é descartada. Então, se você está um tempão sem dirigir aí, se você tentar puxar na sua cabeça agora, como que eu faço para achar o ponto de embreagem? Talvez você não vai se lembrar. Por quê? Se você não está usando essa informação, ela é descartada. Então, dirigir é um hábito. É como a pessoa que acorda de manhã e a primeira coisa que a pessoa faz é tomar um copo d'água. Eu sou viciado nisso. É um hábito, você vai criando um hábito. E com esse hábito que cada vez você vai se sentir melhor. Não é verdade, Márcia? É assim, bem desse jeito como tu está falando, mas para dirigir exatamente, nós precisamos treinar a coordenação motora. Por isso que é importante alguns exercícios. Para quem está na autoescola, está com problema de trocar marcha, uma dica: execute os movimentos de marcha com o carro desligado. A pessoa está no CFC, ela não pode dirigir, não é para pegar carro e ir dirigir na via pública. Isso dá um monte de problema, pode se machucar alguém, 2 multas de R$ 880,41, o seu processo fica suspenso por 6 meses, então não arruma para a cabeça. Carro desligado, você treina só movimento. Outra coisa, a passada de marcha, mesmo a primeira. Ah, Márcia, eu fui colocar a segunda, entrou a quarta, ou a terceira entrou a quinta. Por quê? Porque, primeiro, não treinou o movimento, o braço está muito pesado, a pessoa está nervosa, ela passa força demais para as extremidades, então, pé e mão, pisa forte demais,
Ah, você tem pé pesado. Outra mentira, ninguém tem pé pesado. Ó, aquele cara que está ensinando, ele é habilitado há quantos anos? E aquele que está aprendendo? Eu sempre digo, dentro de um veículo de aprendizagem tem duas pessoas. Uma que sabe dirigir e uma que não sabe nada e veio aprender com aquele ali. O modo, como nós ensinamos os nossos alunos, diz muito sobre o modo como eles aprendem e como eles dirigem, e sobre a visão de trânsito. Por isso que tem que ter uma responsabilidade enorme, orientar o aluno. Viu o aluno errando? Parou a aula. Vamos consertar isso aqui primeiro, senão você não vai evoluir. E como a próxima coisa que você vai aprender vai depender disso, temos que trabalhar isso. Sim, mas infelizmente claro. não fazem. Sim, claro. Agora talvez a gente tenha algumas mudanças depois da pandemia, muita autoescola parou, muitos maus profissionais saíram do mercado. A gente espera que tenha uma mudança nisso, para que essa raiz do problema, a raiz onde começa a maioria dos problemas, começa assim, na sua formação como condutor. Por isso que você não pode se sentir aí, às vezes está se sentindo mal, achando, fulano conseguiu, eu não consegui. Talvez seja por essas causas que eu e a Márcia citamos aqui. Agora que a gente já esclareceu isso na sua cabeça, passando para uma outra fase, Márcia. A fase em que as pessoas, eu estou vendo aqui o horário, a gente já tem que pular para o bloco 2, né? Isso, Passando os nossos medos aí. Os nossos medos, o nosso processo. Como é que foi para você, Márcia? Depois que você saiu da autoescola, depois que passou por tudo isso na autoescola, como é que foi para você chegar em casa, entrar no carro e tentar dirigir? Eu me habilitei em 2008. Eu também sofri tudo isso que o pessoal está sofrendo ali. A Ângela, minha instrutora, é uma pessoa maravilhosa, mas também escrava do sistema. Porque isso só vai mudar quando mudar lá em cima, com aquela turma do andar de cima lá. Sim. E num país como o nosso é difícil, porque aqui tudo é para arrancar dinheiro. Tudo é para arrancar dinheiro. Também tem aquelas pessoas que chegam na autoescola que acham que dirige. Só quero comprar aula aí, que eu já sei dirigir, cara. Eu já sei dirigir. Aí quer testar o instrutor, acha que dirige melhor que o instrutor. Sim. Sempre tem essas criaturas. Já tive muitos. Mas, geralmente, Márcia, na primeira aula, quando a pessoa chega e fala assim, já sei tudo, eu falei, tá bom, vamos lá para um cantinho tranquilo. Chega lá, agora vamos começar tudo do zero, que você aprendeu tudo errado. Vamos começar tudo de novo. Mas é bem por aí. Mas olha, cara, eu passei algumas. Tem aquela questão do instrutor não confiar no aluno também, né? Uma vez eu estava vindo do centro, passando por uma rua, tinha um buraco. Eu sabia o que fazer, eu ia desviar do buraco, a minha instrutora meteu a mão no volante e empurrou para lá. Tá doida? Eu disse, não, vou desviar do buraco. Mas não, passa no buraco mesmo. Tá bom. A primeira aula, nunca tinha dirigido, então a gente foi para um pátio. Olha aqui, esse aqui é o pedal, isso, aquilo. Beleza. Aí começou a dar aquela... Então vamos dar a primeira voltinha. Jesus, tá certa disso? Assim, tô. Cara, aquele carro entrou em movimento, uma grota lá embaixo, um barrancão, e eu dizendo, Jesus, como é que para isso? Eu entrei num desespero. Ela, calma, que eu tenho um pedalzinho aqui do lado. Nossa, eu não sabia nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Primeiro dia de aula. Aí a gente estava indo para o centro, eu não sabia o que fazer, nunca dirigi, tinha um carro na minha frente, eu pensei, vou enfiar o pé nesse freio aqui, né? Enfiei o pé no freio, não sabia que eu tinha que, para parar o carro, freio e embreagem, o carro morreu. Ela falou, mas não pode parar assim, por que para desse jeito? Eu pensei, putz, primeiro dia, não sei de nada, então qual é outro jeito? Não me ensinaram nenhum. Aí ela disse, olha no retrovisor. Quando eu olhei no retrovisor, tava um afobadinho lá, xingando, fazendo careta lá, um monte de coisa. Aquilo me deixou mais apavorada ainda. Ou a falta de confiança. Eu olhei de um lado, olhei do outro. Beleza, vou fazer uma saída rápida. A instrutora pisa lá
põe, o carro morre. Eu digo, pô, mas eu estava fazendo tudo certinho. Não, aqui tem que tomar cuidado, porque senão o carro morre, vai bater no cruzamento. Tudo muito corrido, atropelado. A minha primeira reprovação, eu reprovei uma vez, foi na baliza. Nervosismo, aquela história toda que a gente já conhece. E depois de habilitada, menino do céu, não me ensinaram frenagem de emergência, não me ensinaram a reduzir. Eu fui entrar logo depois da enchente, né? Deu uma enchente aqui, em Blumenau comum, né? A gente tem... eu vi aí, eu vi. Tempos, e saí para comprar água potável, que não tinha. Ah, saí toda feliz, enchi o carro de coisa, vamos para casa. E no caminho falei para uma amiga minha, vamos ali comer um espetinho, tinha aberto o negócio de espetinho. Ninguém me ensinou como reduzir. Cara, eu entrei de terceira para estacionar, tinha parede do negócio do espetinho, eu só sei que eu meti o pé com tudo naquele freio, ficou a um dedo de derrubar a parede. Eu tremia tanto que até a fome do espetinho passou. Ou em cruzamento, o carro vinha chacoalhando, dando pulo, parece que estava cavalgando ali, né? E aí a minha amiga assim, ai, eu fico até com dor de cabeça de andar contigo. Eu falei, pá, valeu. A Juliana tá aqui do lado, rachando os bicos aqui. Nossa, e o desespero, cara, saía assim, ó, perna tremendo, tudo tremendo. A moça, quer tomar alguma coisa? Eu disse, água, água, é urgente. Nossa, fora o carro morrer, ficar buzinando, morrer na ladeira, no Morro de Bombinhas, na Costa Esmeralda, em pleno verão, aquilo lotado, assim, né? E o carro voltando. Era um Uno 95 ELX carburado com a marcha lenta desazada e eu achando que a culpa era minha. Olha, cara, foi complicado. Não... E mais outras, né? E mais outras. Eu fiz uma pesquisa lá no meu canal no YouTube e as pessoas responderam. Eu perguntei qual que é o maior medo, né? A maioria das pessoas responderam medo de bater em alguém, medo de alguém bater em mim, medo de atropelar alguém, foi o que ficou mais em alta, e o medo de ladeira. Tudo isso que você falou aí. Pedal. Então, já viu que tudo se resumiu a pedal, que é o arroz com feijão? Tem muita gente que não domina, por quê? Não aprendeu na autoescola e só teve a autoescola para contar, é onde eu atiro a flecha sabe, da questão pedagógica, e não tem quem ensinar. Por isso que os nossos canais, as nossas redes, a nossa parceria, em que um ajuda o outro, é muito importante. Muito importante, porque é a oportunidade que as pessoas têm de aprender e muitos caem na bobagem de querer pegar aula para habilitado dentro da autoescola. A autoescola não forma nem aquele que está aprendendo agora e vai ter aula igualzinho. Ou aula de treinamento de habilitado com comando duplo. A mesma coisa do primeiro dia de aula. Senta aí, vamos se jogar no trânsito. O aluno joga dinheiro fora, ele não aprende, fica frustrado e ainda se acha o burro da história. Sim. Então, Márcia, o meu processo de habilitação também foi em 2008, 2007 para 2008. Eu também não sabia nada, mas meu instrutor ele era muito bom. Eu acredito que sempre quando o instrutor está começando, ele é muito bom. Com o tempo, se ele entrar no sistema ali da autoescola, se ele ficar com muita amizade, e se ele se espelhar em outras pessoas, ele acaba trabalhando errado, né? Claro que às vezes dentro da autoescola, eu como instrutor posso dizer, às vezes a gente fica refém de cumprir uma meta. Qual que é a meta que você tem que cumprir? Você tem que fazer isso, isso e isso com o aluno. Ah, mas o aluno não consegue chegar na área de exame. O que é dito para a maioria das vezes? Se vira. Ele tem que chegar lá na área de exame, você tem que levar ele lá. Não importa se você vai trocar a marcha para ele, não importa se você vai manusear o pedal para ele. Olha, não me interessa. Interessa que você tem que levar ele lá. Essa é a realidade. Às vezes é isso que a gente é forçado a fazer isso. Mas, graças a Deus, peguei um instrutor muito bom, andou comigo a cidade toda, me ensinou tudo, para depois ele falou assim, agora eu vou levar você para a área de exame, para te mostrar o exame. Quando chegou na área de exame, eu achei muito simples. Por quê?
Porque primeiro ele me ensinou os fundamentos. Quando eu cheguei na analisão, eu falei, cara, é muito fácil. Porque ele já tinha me ensinado ladeira, já tinha me ensinado a andar no trânsito, já tinha me ensinado a reduzir. Mas não é isso que acontece em muitas capitais, por exemplo, São Paulo, é só de primeira e segunda aula. Não bota nem terceira, nem quarta, nem reduz. Aí quando a pessoa, outro dia eu vi um comentário aqui que eu fiquei assustado. A menina falou que tá 6 meses andando só de primeira e de segunda. Porque na autoescola ela aprendeu a andar só de primeira e de segunda. Então, depois que eu saí da autoescola, claro, teve um monte de desafios depois que eu saí da autoescola. Aconteceu que na autoescola o carro era injeção eletrônica e o carro aqui em casa era carburado. Então eu tentava sair usando só o pedal e às vezes o carro não saía, o carro morria. Eu ia direto. E uma vez eu fui tentar fazer ladeira e o cara de trás gritando, gritando. Ei, ei, o meu carro, meu... E eu deixando o carro voltar, porque eu não conseguia achar o ponto de embreagem. E por que que eu não conseguia? Por que que você que está aí do outro lado, às vezes você não consegue achar o ponto de embreagem do carro da sua casa? Por quê? Porque esse carro não é igual o carro da autoescola, é aí que a maioria das pessoas ficam desesperadas. O carro não é igual, então a embreagem é diferente, mas eu não sabia disso. Ninguém disse para mim, falou para mim assim, olha, quando você chegar na sua casa, o ponto de embreagem do carro lá é diferente do ponto de embreagem desse aqui. Né, Márcia? Foi o que aconteceu comigo também. Hoje, para quem está me acompanhando nas redes, nos canais, aí, nas nossas interações, eu sempre digo, se tem carro carburado, é importante duas coisas. Para ele não morrer, atrasar um pouquinho a saída do pé da embreagem e manter esse carburador limpo, com o giclê bem regulado, a mistura de ar e combustível, cuida com o respiro de motor e cuida com a marcha lenta. Porque se a lenta está desregulada, vai passar sufoco, que nem eu passei no Morro de Bombinhas. Então, assim, depois eu tinha que estar levando meu carro na oficina sempre, para o mecânico deixar ele sempre limpinho, sem sujeirinha no carburador, né? Carro carburado faziam pegar no tranco, né? Hoje, se tu tem um carro de injeção eletrônica e vai fazer pegar no tranco, pode quebrar, pode queimar uma central ali, sensor importante. Então, toma muito cuidado, não se faz mais com carro carburado. Então, os desafios são muitos, muitos. Por isso que é importante o nosso trabalho. Por que que tu acha que eu não estou dando aula dentro de uma autoescola? Ganha pouco, o profissional é desvalorizado, e eu não me sinto honesta com o aluno, tendo que fazer isso, ó, entra. E o modo de ensinar a Malbec é diferente. Tu pega um garotão de 18 anos aí, a garotada mais nova, não tem medo de nada, se joga mais nas coisas. Isso explica a estatística de mortos mais jovens no trânsito, né? Porque não pensa muito. Tu pega o que vai fazer quando tá com o carro. Agora, é diferente de tu ensinar senhoras de meia idade, de tu ensinar senhoras idosas, pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade generalizada, que faz uso de medicação. Às vezes a pessoa vem para aula, ela tá triste, aconteceu uma coisa com ela, ela não quer comentar porque o instrutor é um estranho, e ela acaba sendo duramente cobrada. Isso acontece muito. E o acolhimento emocional, essa questão emocional, ela é importantíssima. Eu preciso acolher o meu aluno, entender o meu aluno, explicar para ele, olha, tu tá aprendendo ainda, vai ser normal errar. Não é errando que se aprende. Errando a gente automatiza o erro. A gente aprende sabendo que está errando para aprender a consertar. Então tem um monte de questões hoje que estão alijadas, distantes da realidade do que é ensinar a dirigir. Por isso, eu optei aulas para habilitados sem comando duplo de pedal. E nenhum aluno meu bateu ou subiu em cima de uma calçada, ou arranhou, ou estragou qualquer coisa no carro. É o modo de trabalhar, um modo diferenciado, um modo artesanal. Autoescola não dá, não dá. Por isso que tem tanto profissional frustrado e doente.
Sim, o que eu mais tinha trauma na autoescola é ter que ficar olhando pro relógio toda hora. Ah, ah. Cara, eu odiava isso, porque às vezes você tá na hora ali que a pessoa tá quase, sabe, quase pegando o fim, e a pessoa tá entendendo o que você tá falando. Você quer dar mais uma volta com a pessoa para a pessoa poder fazer certo, mas o horário você tem que correr. Por quê? Porque já colocaram outro aluno, fica colocando um aluno colado, um horário em cima do outro, né? E eles acabam ganhando muito, né? Já chegaram a ganhar R$ 1.000 comigo em um dia, né? Cada aluno comprou uma aula ali e deu R$ 1.000. Ele ganhou R$ 1.000 comigo em um dia. Eu não ganhei nem R$ 100, ele ganhou R$ 1.000. E Então a só gente às passou o vezes trabalho, porque tu tem que terminar é a tua aula antes, comer o horário do aluno, para dar para tempo pegar de outro. chegar lá para pegar outro, e aí vira aquilo que eu te falei, uma produção em série de aulas e uma produção de série em CNH sem qualidade. Eu vejo hoje o processo de formação de condutores como uma fábrica de pregos tortos. Eles sabem que eles estão produzindo pregos tortos. Aí depois vem os treinamentos de habilitado e os outros profissionais, que é a fábrica de desentortar prego. Por que que já não produz o prego direito? Tá, né? Quem gostou dessa analogia aí, por favor, deixa aí nos comentários, gente. Entenderam aí? E sobre o que você falou, sobre a gente estar na parte aqui, galera, você que está chegando agora, essa é Márcia Ponte, especialista em segurança no trânsito. Eu sou Rafael, sou educador de trânsito também, dou aulas para habilitados também. A gente está aqui para ajudar vocês, manda as dúvidas de vocês. No finalzinho a gente vai responder a dúvida de todo mundo. Aperta esse coraçãozinho aqui, que eu quero ver os coraçõezinhos subir aqui, né, Márcia? Vai É apertando os isso corações. aí. Ah lá, começou a Vou subir o bater coraçãozinho. forte o coraçãozinho. E a gente estava contando as nossas dificuldades no volante. A gente, assim como você, a gente é humano. A gente também errou. No começo do processo de habilitação, a gente teve muita dificuldade. Falando sobre regulagem do carro, o carro da autoescola não é igual o carro que você tem em casa. Por isso que às vezes você encontra tanta dificuldade quando você chega na sua casa, você tenta dirigir o carro que está aí na sua casa e você vê que não é a mesma coisa. Eu fui pegar o carro do meu pai e o carburador estava desregulado, assim como você falou. Fui tentar entrar na rua da minha sogra, a rua bem estreitinha. Você lembra disso? Quase bati no poste, subi na calçada, o retrovisor passou um dedo do poste. Por quê? Porque eu, para subir a rua, não podia parar de acelerar. Se eu parasse de acelerar, o carro estava sem lenta, o carro ia morrer. Mas Então, não era a primeira vez que tu estava indo lá conhecer a sogra, né? Não era a tua primeira apresentação, né? ela Olha, estava no mãe. banco de. Ela estava do lado Olha, do mãe. poste. Eu acho que ela pensou que eu tentei matar ela. Porque ela teve que pular para o outro lado. Porque o poste passou assim do rosto dela, ó. Já pensou? A Juliana explicando, olha, mãe, esse é Rafael, meu namorado, então já vem zoom, querendo acabar com a sogra. Jesus, ó a apresentação. Mas Ô, hoje, Rafa, olha para você. Oi. ô, Rafa, vamos agitar essa galera aí? Olha só, só querer superar o medo de dirigir não é suficiente. Quando a gente pergunta assim, quem quer superar o medo de dirigir aí, levanta a mão. Nossa, cara, um monte de gente levanta a mão. Mas, sabe aquela frase? Querer é poder? Querer é poder para um monte de coisa, mas para dirigir, não. Querer é envolvimento, intencionalidade, é treino, é reaprender e aprender aquilo que a autoescola não te ensinou. Então, muita gente que está acompanhando aqui a gente agora quer superar o medo de dirigir, está empenhado nisso, está sofrendo com isso, está sofrendo de todas as formas, cobranças cruéis dos outros. Eu quero, mas ninguém me ajuda, mais isso, mais aquilo. E tem também a turma do vitimismo, que fica se me vitimizando. Quando tu traz uma solução para a pessoa, ai, mas tem que treinar, não tenho paciência para treinar. Ai, não, treinar não. Ou tu dá um plano de treinos, a pessoa faz o quê? Ela pula o passo a passo. É que nem o Donizete fala, né? Acabou de nascer um bebê, tu vai dar feijoada para ele? Não, é leitinho materno, depois é lá a mamadeira, aí o bebê vai introduzindo lá papinha, sopinha, até comer alimento sólido,
E só quando fica, né, um humano um pouco maiorzinho, com as boquinhas cheias de dente, é que vai comer uma feijoada, senão tu vai matar o bebê. Só que tem no meu canal, tem muita gente assim, Malbec. Eu parei de dirigir por causa da ladeira. Aí tu diz pra pessoa, domina o carro primeiro no plano, senão tu não vai dominar na ladeira. O que a pessoa faz? Ela escolhe a ladeira mais alta para ela se enfiar lá no meio. E passar tortura. Aí depois desiste. Desistir por causa da ladeira. Eu recebi uma aluna de São Paulo, veio ter aula comigo aqui em Blumenau, Santa Catarina. Tem até o vídeo lá no meu canal, no YouTube. 20 anos sem dirigir por causa de ladeira. Tortura na autoescola. O instrutor dizia, acelera, acelera, acelera. Acelera, senão não vai. Aí ela dizia, mas tem cachorro, passa em cima. Melhor matar o cachorro do que matar um ser humano. Aí eu já tô querendo matar o cara que fala uma bobagem dessa. E ela ficou comigo aqui 9 dias. Saiu daqui pronta, entendendo as coisas, dominando o carro. Ela dominava na ladeira até sem as mãos, só nos pés, descendo e subindo. E isso faz a diferença, mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que estar disposta, porque se ficar se vitimizando e encontrando desculpa, não vai conseguir. Não é assim, ó. Ai, do nada eu acordei e vou dirigir. O que tu acha sobre isso aí, Malbec? Eu não tenho vergonha de dizer que às vezes eu pegava o carro do meu pai para lavar, né? Com desculpa que ia lavar, né? Só para poder entrar no carro ali e ficar treinando as marchas ali com o carro parado. E é esse o princípio. O princípio é você começar do zero. Se você não aí que está do outro lado, se você não entender que você está, se você não aceitar que você, olha, eu não sei tudo, estou aprendendo. Às vezes até na autoescola mesmo, a gente vai falar alguma coisa, o pior tipo de aluno é aquele que fala assim, já sei, já sei. Isso é o pior tipo de aluno que tem, você não pode falar isso. Você está ali num processo de aprendizagem. Então você tem que aceitar que você não é igual o fulano da sua casa, você não é igual o seu marido aí, ou não é igual o seu pai, ou não é igual o seu irmão. Tá? Meu irmão é mais novo do que eu, aprendeu a dirigir primeiro que eu. Eu não preciso ficar me comparando. Ele é ele e eu sou eu. A parte em que você fica se comparando com outras pessoas, essa é a pior de todas. Essa é que faz as pessoas se sentirem tão mal. A parte que elas ficam se comparando com a outra, né? E até porque as pessoas têm ritmos de aprendizagem diferente, têm histórias de vida diferente, algumas têm o próprio traço de personalidade, aquilo que ela viveu, as experiências dela, algumas são mais inseguras. É um ritmo natural. A gente não pode se comparar. E o pior é quando se comparam com aquele motorista que já é experiente. Não dá para se comparar assim. sim, com certeza. Uma das coisas que pode travar você, assim como a Márcia está falando, é você tentar pular etapas. Eu tenho um exemplo desse. Eu estava dando aula para uma pessoa, claro, não vou falar o nome. Conforme as aulas foram passando, eu falei, você já está pronta para pegar o carro no quarteirão da sua casa. Tá? Você já está pronta, você já conhece. Você que está do outro lado, esse é o princípio, dirigir em ruas que você conhece. Não tente ir numa rua que você não conhece, que você vai ficar nervosa, você vai sentir ansiedade. Então se acostuma primeiro no ambiente que você fica tranquilo, que você conhece, e isso vai trazer para você calma. Então eu falei para ela, você está apta a dirigir aqui no quarteirão da sua casa. Então quando você estiver com seu marido, estiver chegando perto de casa, fala para ele, daqui em diante eu consigo levar o carro. O que o marido dela fez? Em vez de passar no quarteirão da casa, pulou para um outro quarteirão onde tinha uma ladeira, falou, toma aqui o carro. Ela bloqueou, até hoje ela não fez mais aulas. Então é importante você não pular etapas. Se a gente está dando um conselho para você, porque a gente já passou por isso, aqui a gente acabou de contar. Se você está chegando aqui agora, acabei de contar que eu deixava o carro voltar na ladeira. A Márcia também acabou de contar que também aconteceu com ela. Então a gente está falando isso para você, para o seu bem. Para você não aprender com a dor. Talvez você fale assim, mas também aprende, só que vai doer demais. Melhor você aprender da maneira como a gente está falando, do que você aprender com a dor, né, Márcia? E outra coisa, Malbec, eu fico muito preocupada com essa coisa de naturalizar
e chamar de normal aquilo que não é normal. Não é normal eu comprar um carro e bater ele, transformar ele num Fusca, de tanto que vai batendo e achatando, vai arredondando. Isso não é normal. Aí tem o pessoal que diz, bater é normal. É normal, tu vai lá e bate, estraga o patrimônio de outra pessoa? É normal tu andar com o carro todo batido, arrancando o retrovisor, ralando as coisas? Não. O normal é fazer treinos, é ir no passo a passo. Tem, olha, do tempo do Orkut ainda, histórias que eu fui encontrar essa professora muito depois no meu canal no YouTube. Ela comprou o carro, tinha que buscar na concessionária. E eu disse, faz com que algum conhecido ou paga para alguém e buscar o carro para ti, ou pede para o vendedor trazer o carro na tua casa. Não, mas eu vou buscar porque eu tô com a carteira, porque tem que dirigir, eu tenho que me jogar no trânsito para aprender. Ela foi, saiu da concessionária já cantando pneu, se perdeu, o carro morreu um monte, entrou na contramão e bateu num carro parado onde uma mãe estava amamentando um bebê. Essa professora ficou muitos e muitos anos sem dirigir, porque ela tinha terror noturno. Ela se imaginava naquela cena batendo, entrando na contramão. Então, assim, não naturalize. Bater é normal, arrancar retrovisor é normal, porque nem sempre fica assim. Você pode ter um custo patrimonial enorme, vai bater num importado para tu ver, pagar 8 mil só na lanterna do importadão. Machucar pessoas inocentes, se machucar, e o que eu estou falando aqui não é para botar medo em ninguém, não. É para as pessoas entenderem que a gente está falando de algo muito sério, de uma caixa de lata com pedal de acelerador. Então você tem que dominar primeiro o veículo, porque aí você domina pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, treinar noção de espaço. Bater em carro parado não é normal, então não naturalizem. Busquem ajuda. Se tiver uma pessoa calma, tranquila para ajudar, mas não é para queimar etapa, porque Malbec a gente diz, faz os treinos. O que é o treino? Eles pegam e querem andar pela cidade inteira achando que isso é treinar. Não, isso é loucura. Vai fazer bobagem, vai fazer besteira e o sonho de dirigir morre na casca. Faz o passo a passo dos treinos. Sim, com certeza. Tá certíssima, Márcia. Assim como você ensina, se a pessoa não consegue dominar os pedais, a maioria desses medos da pesquisa aqui, se você não viu falar sobre a pesquisa, no finalzinho que você volta, assiste a live toda de novo, você vai entender tudo que a gente está falando. Medo de bater o carro, medo de alguém bater em você, medo de ladeira, medo de bater o carro e medo de ladeira tem tudo a ver com o pedal. Se você sabe achar o ponto de embreagem do seu carro, então você sabe dominar o seu carro. Às vezes, sei lá, às vezes você... escorregou, minha mão escorregou do volante. O carro não está solto, você está dominando o carro nos pedais. Então, o primeiro princípio para você dominar o carro é saber dominar a embreagem do seu carro, dominar os pedais do seu carro. Um dos exercícios que eu faço muito na primeira aula é falar para o aluno, freia, 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 freia tudo, a frenagem de emergência. Até hoje eu não tive nenhum aluno que freou tudo na primeira vez. Porque a maioria das vezes isso não é ensinado na autoescola. Então, uma das coisas que eu pergunto para você aí na sua casa, você já passou por uma situação de emergência em que você teve que frear tudo? Você sabe o que acontece quando você aperta o pedal até o fundo com muita força? Você já viu quando o carro canta pneu, quando as rodas estão travadas? Você sabe o que acontece? Se você respondeu para mim que não, então talvez você não esteja preparado para uma situação de emergência. Já aconteceu comigo, Márcio. Eu já bati de moto, eu estava fazendo uma ultrapassagem, tá? Me distraí olhando o retrovisor, quando eu olhei para frente, vi um carro. Tinha muito espaço para a pessoa tirar de mim, tinha espaço para a pessoa frear, a pessoa não freou, deu aquele toquinho leve no freio, foi em câmera lenta até bater em mim. Então, muitas pessoas não sabem usar o pedal do freio e vão para o trânsito normalmente, como se fosse uma coisa normal. Nunca passou por um treinamento, nunca passou por uma situação de emergência, vai até para a BR. É como um comentário que me impactou muito. Às vezes a pessoa 6 meses andando
em São Paulo, só de primeira e de segunda. Nossa! E até estraga o carro, não pode, vai estar cometendo uma infração de trânsito porque está indo devagar, colocando a si próprio e os demais em risco, vai irritar os outros motoristas, não vai ficar bacana, não vai ficar legal, vai estar se botando em risco. Tem que fazer o treino. Dirigir não é só botar o carro para andar. Com certeza. Galera, agora que a gente está chegando pertinho da reta final, eu quero que vocês vá mandando suas dúvidas aí, galera, ansiosa para mandar as dúvidas, para poder Manda dar aí, tempo de responder as aí, dúvidas galera. de vocês. Pode Tem uma perguntar. galera que mandou a dúvida ficou aqui para cima. A Vanessa, psicóloga, também está aqui, está mandando comentário toda hora, legal demais. A Marilene Guedes falando, gente, tá bom demais. Obrigado pelo carinho de vocês. A Érica, Gabriele, boa noite. psicóloga, coach também. Beijo para Vanessa, para Gabriele, para a galera que está nos acompanhando tudo aí. Ah, tem gente aqui que está falando que lembra que a Celi Soares está falando, lembro da história da Márcia. O cachorro na rua coçando pulga. Que história é essa, Márcia? Quando eu comprei meu carro, que era aquele Uno carburado, eu tive que buscar. A mulher veio na minha casa me pegar para a gente ir no cartório fazer as coisas, né? Ela perguntou, tu quer ir dirigindo? Eu falei, não. Mata a saudade do teu carro, imagina, não quero não. Depois eu pego lá e trago. Aí a gente saiu do cartório e ela disse, olha, tu vai ter que me deixar em casa e depois tu vem para tua casa. Caramba, bicho. E aí ela disse, quer ir levando o carro? Eu disse, não, pode ir levando para matar a saudade. A Juliana tá morrendo de rir aqui. Não, para matar a saudade, o carro vai ficar comigo, né? Meu Deus do céu. Quando eu tive que sair, aquele carro só morria. Ela ficou assustada, falou, calma, não fica nervosa. Respira. E tinha uma subidinha. Quando eu consegui botar o carro para andar, um vira-latinha sentou bem na esquina onde eu tinha que convergir, rezando para não passar carro nenhum, e começou a coçar as pulgas. E eu, não, cachorrinho, não, sai, cachorrinho. E eu não sabia desviar. Você tem que controlar a embreagem do acelerador ali rápido. Imagina o que deu. O carro, poft, de novo. Aí eu tive que puxar o freio de mão, ir lá, pedir pro cachorro sair. Sai, cachorrinho, vai pra lá. E o cachorro me olhando, qual é a tua? E olha, naquele dia, aquele carro morreu umas 500 vezes. Foi brabo o negócio. E tem a Marilene Guedes está falando aqui. Essa semana o cara ficou no meio da rua e eu tava com meu marido e com ele eu fico nervosa. Aí, de uma vez eu fui parar, passei e subi na calçada. Às vezes a pessoa, né, Márcia, que está do seu lado, não é a pessoa ideal para estar do teu lado nessas situações. E subir na calçada, olha, pode custar a vida de alguém. Subir na calçada é o quê? É aquela sensação que o carro tem vida própria e você tem certeza que não controla esse carro. Então, não conhece frenagem de emergência. Então, treinar bastante frenagem de emergência. Vamos aproveitar que estamos chegando no finalzinho. Sim. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve. Se você me acompanha e não acompanha o Rafael Malbec, se inscreve também. Nós estamos, olha, deixa o seu like, seu coraçãozinho aí. Conhece os nossos canais, os vídeos, as playlists, o mini curso que tem lá no meu canal para você aprender passo a passo. E dá uma força pra gente, né, Malbec? A gente ajuda tantas pessoas. Às vezes a pessoa pensa assim, não sei nem como retribuir. A melhor ajuda que você pode dar é deixar o seu like, compartilhar, curtir, se inscrever nos nossos canais e ativar a sinetinha. Isso, nossa, ajuda a gente um monte. Com certeza. Às vezes a pessoa assiste até o final e esquece de dar o like, esquece de dar o coraçãozinho. Galera, tem muito conteúdo no Instagram da Márcia também. Tem sempre notificações de ao vivo. Tenho certeza que vai fazer muita diferença. Vai ajudar você demais. E, Márcia, aproveitando os últimos minutos, resumindo aí para a galera, às vezes eu chego a perguntar para a pessoa, antes da pessoa pagar a aula, eu chego a perguntar para ela, a pessoa da sua casa, que é dona do carro, que às vezes ela não é dona do carro, ela está disposta a ajudar você? Ela motiva você a dirigir?
Porque isso, você que está do outro lado, entenda, isso faz muita diferença. Uma pessoa que esteja disposta a motivar você. Porque se for uma pessoa que fica falando para você, não, você não vai pegar meu carro, não. Ou, você não sabe nada, não sei o quê. Fica desmotivando você, acaba estragando todo o trabalho que a gente está fazendo. Devo estar falando assim para você. Poxa, parabéns, você conseguiu fazer a ladeira direitinho, conseguiu, você está indo bem. Aí chega na sua casa, uma pessoa fala, você está muito ruim, está muito mal. Acaba atrapalhando, porque palavras machucam muito mais do que a pessoa ter uma atitude. A palavra, ela fere. Então, essa é a última dica aí. Se você gostou, é claro, quero que você siga nos nossos perfis aqui. O link do canal do YouTube, mas está aí no seu... Em qualquer lugar. @Márcia Pontes com você. No YouTube, www.youtube.com/Márcia Pontes com você. Para me achar em qualquer perfil, qualquer rede. Aí, galera, facinho de achar. Tem quantas videoaulas mais ou menos lá no canal, Márcia? Olha, tem quase 3.000 vídeos, está indo para 2.900 vídeos agora, tem bastante playlist, quase 60 milhões de visualizações. E eu sempre procuro responder para todo mundo. Se não tem lá no canal, eu vou gravar para você. É Com importante certeza. conhecer lá. E eu quero muito voltar aí para gravar com você. Pode vir. Tá frio pra caramba. Deixa eu ver, coxa, para comer o coxa. Coxa é o queijo. Linguiça blumenau, vixe Maria, cuca. Galera, espero que vocês tenham gostado demais da nossa live. Em breve a gente vai gravar outras, tá bom? A gente está aqui vindo ajudar vocês, a gente vai marcar mais lives como essa. Tenho certeza que a gente tem muito a contribuir e no final a gente aprende muito mais com vocês do que vocês com a gente. Obrigado, Marilene, obrigado a todo mundo que apertou o coraçãozinho. Beijo para Vanessa, beijo para todo mundo. Márcia, se despede mais uma vez da galera aí. Beijo grande, beijo Malbec, saudade de vocês. Venham nos visitar aqui, gravar mais vídeo. Beijo para Ju, um cheirinho na Aisha. É Aisha? Não é Aisha. Como é que é o nome? É Chaya. Chaya, eu troquei, Chaya, beijo na Chaya. Beijo grande, pessoal. Acompanhem a gente, vocês só têm a ganhar. Vão reaprender a dirigir com segurança. Com certeza. Um beijão para você, tá bom, Márcio? Um beijo para todo grande. mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.